O temor da morte é uma preocupação universal que atravessa culturas e gerações. É um medo compreensível, uma vez que a morte representa um território desconhecido cheio de incertezas. No entanto, os estoicos oferecem uma perspectiva única sobre como enfrentar esse medo de maneira corajosa e serena. Ao longo deste vídeo, exploraremos a sabedoria dos estoicos e como eles encaravam o medo da morte, buscando lições intemporais que podem iluminar nossa compreensão da vida e da morte. O medo da morte é algo que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. É um temor profundo, muitas vezes ligado ao desconhecido e à perda. No entanto, os estoicos, filósofos antigos que ofereceram sabedoria intemporal, tinham uma abordagem única para encarar esse medo. A aceitação da natureza da morte era fundamental para os estoicos. Para eles, a morte não era vista como um evento a ser temido, mas como parte do ciclo natural da vida. Eles acreditavam que a morte é uma inevitabilidade que todos nós enfrentamos, fazendo parte do curso natural das coisas. Essa perspectiva tinha um propósito: oferecer conforto em face do desconhecido. Aceitar a natureza da morte significava reconhecer que a vida é finita e que todos nós, em algum momento, devemos retornar à natureza, assim como todas as coisas no universo seguem seus próprios ciclos. Os estoicos enfatizavam a importância de viver bem no presente, em vez de se preocupar constantemente com o futuro ou com a morte. Eles argumentavam que, ao abraçar a morte como parte da vida, poderíamos viver de maneira mais significativa e autêntica. Em vez de sermos paralisados pelo medo da morte, poderíamos focar nossa energia em criar um impacto positivo no mundo, nos relacionar com os outros de maneira mais significativa e aproveitar cada momento que a vida nos oferece. Além disso, os estoicos acreditavam que, uma vez que a morte é inevitável, devemos nos preparar para ela mental e emocionalmente. Eles argumentavam que, ao aceitar a morte como uma parte natural da vida, poderíamos encontrar uma tranquilidade interior que nos ajudaria a enfrentar o desconhecido com coragem e serenidade. Para os estoicos, a chave para enfrentar o medo da morte estava em focar no controle interno, ou seja, em suas próprias atitudes e ações em relação à morte. Eles acreditavam que, embora não pudessem controlar o momento ou a forma de sua própria morte, tinham controle sobre como encaravam esse inevitável aspecto da vida. Essa perspectiva era profundamente libertadora. Em vez de serem dominados pelo medo do desconhecido, os estoicos entendiam que podiam escolher como encarar a morte. Eles se esforçavam para cultivar uma mentalidade que não apenas aceitasse a mortalidade, mas a abraçasse como parte integrante da experiência humana. Os estoicos enfatizavam a importância de viver de acordo com seus próprios princípios e valores, para que, quando a morte chegasse, pudessem enfrentá-la com dignidade. Eles acreditavam que uma vida bem vivida em conformidade com seus ideais era a melhor preparação para a morte. Além disso, os estoicos praticavam a contemplação da impermanência. Eles se lembravam regularmente de que a vida é frágil e passageira, o que os incentivava a aproveitar cada momento e a valorizar o que realmente importava. Essa prática os ajudava a afastar o medo da morte, pois a morte era vista como uma parte natural do ciclo da vida. A ênfase no controle interno também os impedia de se preocupar excessivamente com o futuro. Em vez de perder tempo com medos infundados, eles se concentravam no presente, naquilo que podiam fazer aqui e agora para viver bem. Esta meditação sobre a morte tinha um propósito importante: lembrar constantemente a si mesmos da efemeridade da vida e da importância de viver bem enquanto estamos aqui. Era uma prática que os ajudava a enfrentar o medo da morte de maneira corajosa e serena. Os estoicos acreditavam que a morte era uma parte natural da existência humana. Ela não era um evento a ser temido, mas uma certeza da vida. Eles sabiam que, em algum momento, todos nós enfrentaríamos a morte. Ao meditar sobre esse fato, eles buscavam entender que a vida é breve e que, portanto, deveríamos valorizá-la ao máximo. Essa prática de contemplar a morte os impulsionava a viver de maneira mais significativa.
Eles entendiam que o tempo é precioso e que desperdiçá-lo com preocupações insignificantes ou com medo da morte era um erro. Em vez disso, eles se esforçavam para aproveitar cada momento, cultivar relacionamentos autênticos e buscar o que realmente importava. A meditação sobre a mortalidade também os lembrava de que a morte não podia ser evitada, mas a maneira como viviam suas vidas estava sob seu controle. Eles viam a morte como a única certeza e a vida como uma oportunidade única de crescimento, aprendizado e conexão com os outros. Além disso, essa prática os ajudava a reduzir o medo da morte, pois a morte era vista como uma transição natural, não como um fim. Eles acreditavam que, ao viverem em conformidade com seus princípios e valores, podiam encarar a morte com dignidade e serenidade. Eles viam a vida como uma oportunidade de crescimento espiritual e a morte como parte desse processo de crescimento contínuo. Essa visão da morte também os ajudava a encontrar consolo nas perdas de entes queridos. Eles acreditavam que, embora o corpo de uma pessoa possa ter partido, sua alma continuava a existir, o que tornava a separação suportável. Essa perspectiva tinha um propósito profundo: incentivar todos a aproveitar a vida ao máximo. Os estoicos acreditavam que, ao reconhecer a efemeridade da vida, podíamos encontrar significado no presente e viver de maneira mais significativa. Eles enfatizavam a importância de aproveitar cada momento, cultivar relacionamentos autênticos e buscar o que realmente importava. A vida, para eles, era uma oportunidade única de crescimento, aprendizado e conexão com os outros. A mortalidade servia como um lembrete constante de que não devemos adiar o que é importante, porque o tempo é limitado. Além disso, a valorização do momento presente os ajudava a enfrentar o medo da morte com coragem e serenidade. Eles viam a morte como uma parte natural do ciclo da vida e a aceitavam como tal. A compreensão de que a vida é finita os encorajava a não se preocupar excessivamente com o futuro, mas a focar no presente, onde podiam fazer a diferença. Esta perspectiva os levava a praticar o desapego em relação a bens materiais e a preocupações insignificantes. Eles viam o que acontece com o corpo após a morte como menos importante do que o que fazemos enquanto estamos vivos. O que realmente importa, argumentavam os estoicos, é como vivemos, como tratamos os outros. Para os estoicos, o que realmente importava não era quanto tempo alguém vivia, mas como suas ações e ideias impactavam o mundo. Eles acreditavam que o verdadeiro legado residia na qualidade de suas contribuições para a humanidade. Isso os incentivava a viver de maneira significativa, a se esforçar para fazer a diferença e a criar um impacto positivo enquanto estavam vivos. Eles compreendiam que a vida é efêmera e que a morte é inevitável, o que os levava a considerar o que deixariam para trás. Eles viam suas ações como uma forma de moldar o mundo, e por meio delas, esperavam deixar um legado que transcendesse sua própria existência. Esta perspectiva os ajudava a enfrentar o medo da morte com coragem e serenidade. Eles viam a morte como uma parte natural do ciclo da vida, não como um fim definitivo. A compreensão de que suas ações poderiam continuar a impactar o mundo mesmo após sua partida lhes dava conforto. Os estoicos enfatizavam a importância de viver de acordo com seus princípios e valores, para que, quando a morte chegasse, pudessem enfrentá-la com dignidade. Eles acreditavam que a verdadeira imortalidade residia nas memórias e nas influências que deixavam para trás. Esta visão do legado também os impedia de se preocupar excessivamente com seus corpos após a morte. Eles viam o corpo como um veículo temporário, e a verdadeira essência de uma pessoa estava nas marcas que deixava na sociedade e nas vidas daqueles que tocava. Em conclusão, a abordagem dos estoicos para enfrentar o medo da morte é uma lição valiosa que transcende as eras. Ao focar na separação da alma e do corpo, na valorização do momento presente e no legado duradouro, eles nos ensinam a abraçar nossa mortalidade com coragem e serenidade. A morte, para os estoicos, não era o fim, mas uma transição natural. Eles nos lembram que o que realmente importa é como vivemos,
o impacto que criamos e o legado que deixamos para trás. Esta sabedoria antiga nos convida a viver vidas significativas, a enfrentar o medo da morte com dignidade e a encontrar paz interior ao abraçar a efemeridade da existência.